pena. Hoje, esse vai ser o episódio mais louco e fora da casinha que a gente vai fazer na vida. Toninho, já que a gente tá fora da casinha, levanta só pra gente pegar de frente assim, com essa roupa, isso. Olha. Isso. Ele vem com adereço, adoro, gente. Pode sentar. Seja muito bem-vindo. Um momentinho só. Você era muito amigo dele, né? Bastante. Esse quadro, quando ele morreu, eu dei uma cópia fotográfica para ele, desse tamanho assim. Esse tamanho A4. Num quadro. E aqui é sobre uma música de 1983, quando ele lançou o Plunk Plactis 1, disco, né? Mas a música DDI, Descagem Direta Interestelar, que é Deus liga para a Terra, dando um esporro nele, né? Alô, aqui é do céu, quem está na linha é Deus. E ele levou um esporro de Deus por causa da bagunça que estava acontecendo. Então eu fiz essa da música DDI. E eu fiz a cópia e dei para ele. E ele gostou? Para você ter ideia, você pode achar que é lenda, mas isso está divulgado no Brasil inteiro. Ele foi encontrado morto na manhã do dia 21. Bom, ele foi encontrado morto e tinha na cama que ele estava morto, tinha 2 quadros. Uma foto do Elvis e a foto desse quadro aí. Pode começar a hora que você quiser. Olha que fino. Gente, vamos começar? E como eu falei, vai ser o episódio mais fora da caixa, mais transcendental que a gente vai fazer na história do Conta Mais. Fico Vai feliz. ver. E eu mais ainda. Espero que seja, realmente. Será? Já é. Ei, gente, Desirê aqui para mais um Conta Mais, a realidade sem filtro. Hoje o nosso episódio é totalmente fora da casa. A gente começou pelo final, entramos no meio e voltamos agora para o início, com uma figura ímpar. Ele fala que não é fundador, mas um dos participantes mais ativos da sociedade alternativa na década de 70, que trazia uma nova visão de mundo para as pessoas, uma liberdade genuína, uma quebra de paradigma que era, na época, assustadora para muita gente, né, Toninho? Mas que tinha, no fundo, e a gente vai saber, uma filosofia totalmente própria. E o grande lance aqui do nosso episódio, que está me motivando muito e me deixando muito feliz, são justamente, a gente vai voltar na essência da sociedade alternativa, na quebra de paradigma, na verdade. Porque muitas coisas são divulgadas aleatoriamente, sem fictícia, digamos assim. Ou a gente nem sabia que seria. Então, Toninho Buda, em homenagem aos 80 anos de Raul Seixas, vai apresentar pra gente a verdadeira sociedade alternativa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço o convite e tenho certeza que esse trabalho vai ser muito importante como comemoração dos 80 anos de nascimento do Raul, que é dia 28 de junho próximo, né? Daqui a 40 dias. Daqui a 40 dias. Me explica assim, você já chegou, né? Já trouxe até um figurino? Que figurino é esse? Olha, nos anos 70 principalmente, nós tomamos contato com a Sociedade Alternativa do Raul, eu especificamente em 1976, e eu conheci uma pessoa que foi fundamental nesse trabalho também, que é o Antônio Rezende Guedes, uma pessoa que hoje, ele era professor de geografia da universidade, e hoje o nome dele está lá, no planetário, a sala do planetário chama Sala Professor Antônio Rezende Guedes. Era uma pessoa mística, eu gostava muito de misticismo, e foi fundamental em todo o trabalho que nós fizemos de divulgação da sociedade alternativa no Brasil. Toninho, conta pra gente, o que é a sociedade alternativa? O que foi a sociedade alternativa? Se você perguntasse isso para o Raul Seixas, ele diria que é uma música, entendeu?
Agora, ele não explica... Qual o trecho da música? Qual trecho? Tem um trecho específico. Na música Sociedade Alternativa. Sim, né? mas tem um trecho que ele usava muito. Na verdade, a essência de toda a sociedade alternativa é uma frase. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. E com todo aquele, como é que se diz, aquele texto que ele cantava todas as vezes que ele cantava em público a música Sociedade Alternativa, que é o texto de introdução ao livro da lei de Crowley, sabe, chamado Liber Ois. E Qual era a filosofia de Crowley? o Crowley é o seguinte, o Crowley era um mago inglês que em 1904 lançou o famoso livro da lei do Crowley, entendeu? E as pessoas levavam isso muito, muito a sério na contracultura, que era a chegada da nova era, o novo Aeon. O Raul tem muitos trabalhos, muitas músicas falando do novo Aeon. O que é Aeon? É uma medida de 30 graus no zodíaco que define as casas zodiacais. Então, você tem, por exemplo, a era que nós estamos ainda, era de peixes. Por quê? Se você pegar o ponto vernal, isso aí é astronomia, mas o ponto vernal hoje está em cima da constelação de peixes. Então, estamos na era de peixes, a era de Jesus Cristo. Cada era dura aproximadamente 2.160 anos. Então, nós estamos ainda astronomicamente em plena era de peixes. A regência é peixes ainda. Mas o pessoal da contracultura tinha um frenesi pela nova era de Aquários. Então passaram a ver a nova era de Aquários em muitas coisas. Aí começaram a colocar datas também, né? Vai começar no ano 2000, vai começar aqui, já começou, não começou. É uma confusão tremenda. Mas o próprio Crowley se intitulou A Besta do Apocalipse como profeta da era de Aquários, a profeta da nova era. Você olha a pretensão do Crowley, a pretensão de ser o substituto de Jesus Cristo na nova era, com uma nova proposta, chamado O Livro da Lei de Crowley. Um livro que ele recebeu da Pirâmide do Egito em abril de 1904 e que a partir dali começou a nova era. E qual que era o propósito dele dentro dessa nova era? Qual que era a proposta dele? Todo começo de era, você tem uma revolução geral no planeta. Então, por exemplo, quando o Moisés joga as tábuas da lei em cima do bezerro de ouro, ele está com aquele gesto encerrando a era de touro e começando a era de Áries, que é o Cordeiro de Deus, povo judeu e etc, assim por diante. Quando Jesus aparece, ele vem com a nova era, que é a era de peixes. O símbolo dos cristãos antigos era 2 peixinhos cruzados. A cabeça do Papa assim, termina numa cabeça de peixe, entendeu? O bordão do Papa termina num rabo de peixe. Assim, então são os peixes. Farei de vós pescadores, assim por diante. Jesus Cristo com a era do amor. De peixes. De peixes. Beleza. Que estamos nela, porque a era de peixes vai até 2600. E como Crowley, lá no 1900 e bolinha, se intitulava o novo deus da era de Aquário? Porque todas as correntes esotéricas estavam já fazendo propostas. E, acima de tudo, o pessoal da contracultura. Que a contracultura nasceu na juventude de classe média americana, nos anos 50, com o movimento beat na Califórnia e, posteriormente, com o movimento hippie. Entendeu? Esta juventude era exatamente contra, inicialmente, a guerra do Vietnã. Eu quero o amor, não quero a flor, e assim por diante. Tá? Mas no bojo disso tudo surgiram muitas novas propostas. A Sociedade Brasileira de Eubiose, por exemplo, que tem sede em São Tomé das Letras, por exemplo, eles esperavam o novo profeta deles em 2005
que viria de dentro da Terra, surgiria com a proposta da nova era. Inclusive, quando chegou 2005, o pessoal da eubiose ficou em maus lençóis, porque o profeta não apareceu. Aí, o que eles disseram? O Crowley se colocava como o profeta? Eu te falei no início. Eu tô chocada. Não apenas, meu querida. Pretensão é água benta, hein? Não apenas o profeta, o substituto. Jesus Cristo já era. Agora é a lei da nova era, a lei de Telema. E você fez parte disso, dessa contracultura, desse movimento? Eu faço. Você faz? Você segue essas teorias de Crowley até hoje? Olha, não é que eu não sou um devoto de absolutamente nada, porque na verdade eu te confesso que o Crowley fez isso, a grande revolução na área esotérica, na área mística. Então tem antes do Crowley e depois do Crowley. A coisa é tão radical que o Crowley se auto-intitulou a besta do Apocalipse. Eu sou a besta 666. O Raul Seixas, depois que montou o trabalho dele, começou a transformar o trabalho dele todo em inglês para lançar nos Estados Unidos, que o Marcelo Mota, que é o chefe dele, que fez 5 músicas com ele, com o assunto da sociedade alternativa, era professor de inglês e era discípulo direto do Crowley. Tem uma linhagem aí, passando, que o Marcelo Ramos Mota, que estava aqui no Brasil, se auto-intitulava herdeiro direto de Crowley. Então, Raul Seixas, você imagina, Raul Seixas estava em contato, era discípulo, dentro da Ordem do Templo Orientes, do cara que recebeu do chefão lá, do Crowley, a chefia da ordem. Então, Raul Seixas corria o risco, com a morte do Marcelo Ramos Mota, de ser o chefe mundial da ordem no mundo e o profeta do novo Éon. E ele aceitou? Observe você. Claro que tudo isso, que eu estou dizendo, eu fiz parte desse trabalho também, mas esbarrou nas coisas mais comezinhas. Por exemplo, era muito pouca gente. Paulo Coelho, uma vez, perguntaram para ele na imprensa, ele foi extremamente sincero e disse: porra, sociedade alternativa eram 4 pessoas. Eu, Raul, nossas 2 mulheres. Não tinha, como as pessoas às vezes pensam, milhares de pessoas, porra nenhuma. Era uma comoção sociedade alternativa, porque o movimento conseguiu provocar. Mas quando você ia na história a fundo, eram poucas pessoas com grandes dificuldades e com outras dificuldades políticas violentíssimas. Por quê? Não foi apenas no Brasil que o Marcelo Mota se auto-intitulou herdeiro do Crowley. Estados Unidos também, Inglaterra também. E Crowley reconhecia essas pessoas? Não, o Crowley já tinha morrido. Já tinha morrido? Já tinha morrido. Olha, aquela sacanagem de Covid? Não, o Crowley morreu, ele foi contemporâneo do Raul Seixas na face do planeta, porque ele morreu em 1947. E o Raul nasceu em 45. Então, estarem na face do planeta, o Raul teve 2 anos Mas que o Raul... que eu piro, Tony? Naquela época, o cara era inglês. Como é que viralizava essa cultura entre os países mesmo? Como é que aqui no Brasil tinha, nos Estados Unidos, um cara que morreu em 47? Como é que perpetuou isso? Olha, ele já causou uma comoção na Europa desde quando ele lançou o livro da lei em 1904. Porque ele foi expulso da ordem que ele participava, porque ele começou a falar isso dentro, você imagina você dentro das ordens iniciáticas, ele pertencia a pelo menos 2 ou 3, ele falou, falar que ele era besta. A partir de hoje, eu sou o profeta do novo Éon. Eu falei, aqui não, meu amigo. Aí o que ele fez? Ele fundou a ordem dele, chamada Estrela de Prata, Argenteum Astrum, entendeu? Que as pessoas hoje, normalmente, que fazem parte da OTO, e a OTO mesmo hoje segue o livro da lei do Crowley. E quantas pessoas estão da OTO hoje? Você não Olha, tinha você comoção na época, hoje como é que é? Você vê de tudo por aí. Eu realmente,
eu me afastei desses assuntos, eu estou dizendo esotericamente, porque eu ia para a Rua Alfred, como tem filmes aí, tem tudo, fazendo, eu e o Guedes, fizemos filmes, como eu te falei, Contatos Imediatos do Quarto Grau e tal. A gente ia para a Rua Alfred vestido, com roupa, com túnicas e tal, propagando o livro da lei, faz o que tu queres, faixa e tal. Até um certo ponto, até 1986, quando eu vi a quantidade de gente louca que se aproxima disso. Porque uma coisa que fala... Gente louca. Gente Tipo, louca como? é gente drogada, louca, bandido, ladrão e assim por diante. Todo tipo de gente alucinada que você possa imaginar. Que vai, que procura. Doente mental. Porque isso atrai. É a lei da liberdade individual, não é absoluta. Porque faz o que tu queres, a dissertura da lei, para quem conhece um pouquinho mais profundamente, é a capacidade não de você fazer o que você quer, tanto cotidianamente quanto o que você quer fazer com o seu destino, mas principalmente a capacidade de fazer o que você não quer. Por quê? Para realizar o teu destino, normalmente você não pode ficar só de doce. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não. Você tem que fazer aquilo que você não quer. Olha só, a essência é muito importante o que você está falando. Sim. Você pode fazer, é tudo dentro da lei, desde que a lei siga o caminho do seu propósito e você seja capaz de superar seus desafios fazendo justamente o que você não gosta. Eles deturpam isso e falam assim, vamos viver na anarquia, a gente pode tudo, isso. Exatamente. Então, vamos que se dane um mundo, o outro. Você imagina isso na mão de um drogado. Não vai funcionar. E pior, o próprio livro da lei, que é aquele branquinho que está ali, se alguém puder pegar para mim, por favor, o branquinho está na pilha aqui. Contra a regra? Chama contra a regra, a gente é fino. É o branquinho. O Marcelo Ramos Mota, que era o chefe da OTO, lançou este livro aqui, que eu comprei lá no Rio de Janeiro, na edição, né? O Equinócio dos Deuses, que contém o livro da lei do Crowley, tá? Com a tradução do Marcelo Ramos Mota, que era professor de inglês arcaico, inclusive, estudou inglês arcaico, com os mestres de inglês arcaico nos Estados Unidos, da Ordem do Templo Oriente, para fazer a tradução. Por isso que eu recomendo a tradução do Marcelo Ramos Mota. Então, pode chamar de doutrina? Crowley? Ele chamava de religião. Religião Crowley. Você acha que ela foi deturpada na sociedade alternativa? Nesses movimentos aleatórios dos Estados Unidos, do Brasil e Não. mundo Olha afora? só, um pouco de cuidado aí. Este livro é livro básico de sociedades esotéricas que, como eu te disse, são escolas de aprendizado, como uma escola qualquer. Tá. Você entra como neófito, assim, vai subindo de grau e assim por diante, vai galgando graus. Então, o Marcelo Ramos Mota lançou como um representante da Ordem do Templo no Brasil e outras, só que tudo isso é muito secreto, é como a maçonaria hoje. Uma sociedade secreta é uma escola. Então as pessoas não têm muito interesse em ficar fazendo nada publicamente. Mas existem publicações das sociedades secretas que são públicas, porque interessam a todo mundo. Mas determinados graus você não pode divulgar. Inclusive para a segurança das próprias pessoas que podem usar aquilo de forma inadequada. E nada mais perigoso do que o livro da lei do Crowley. Se eu quisesse, por exemplo, entrar numa escola como essa, Sim. você passa por quê? Por uma avaliação ou não? Eu quero, eu entro. Depende da escola, você pode se propor a fazer parte. Algumas você só convidado por um membro. E como é que está isso com o que você falou? Muita gente louca, ensandecida. Porque isso foi publicado de forma pública. Foi colocado para quem quisesse. E o próprio livro é um dos problemas do livro. Ele diz que cada um deve consultar e interpretar à sua maneira. Entendeu? Só que ele tem trechos perigosíssimos que eu acho que até o próprio Raul levava ao pé da letra.
tomai vinho e estranhas drogas, e não tema que nenhum Deus te negará por isto. Uma apologia ao uso de droga e alcoolismo, por exemplo. Qualquer pessoa vai interpretar dessa forma. E não apenas isso. O próprio Liberóis, sabe, que é o texto introdutório. Complexo tema. O próprio Liberóis, né, que é o texto que o Raul Seixas lia, que isto aqui foi escrito pelo Crowley como introdução ao livro da lei. Antes de você meter a mão aqui, você leia isso aqui. Se você aceitar, você pode... Então, eu vou ler rapidinho, porque agora eu fiquei curiosa e não vou conseguir passar sem ler. A lei do forte, esta é a nossa lei e alegria mundo. Do mundo. Do mundo, é porque não tem um deório, tá? Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Tu não tens direito a não ser, né, fazer a tua vontade. Faze aquilo e nenhum outro dirá não. Não existe Deus senão o homem. Centrando tudo no homem, né? O Deus aqui... Calma, como eu te falei, o texto não é... Tá, vamos lá então. Todo homem, toda mulher é uma estrela. O homem tem o direito de viver pela sua própria lei, de viver da maneira que ele quer viver, de trabalhar como quiser, de brincar como quiser, de descansar como quiser, de morrer quando e como ele quiser. Apologia ao suicídio? Aquelas que vai falando, não, calma. Não brinca comigo. Você vai ver Raul Seixas aí falando claramente as gravações que tem, de tiro na cabeça, você escolhe o jeito que você quer morrer. O homem tem o direito de comer o que ele quiser, de beber o que ele quiser, de viver onde ele quiser, de mover-se como ele quiser sobre a face da terra. O homem tem o direito de pensar o que quiser, de dizer o que quiser, de escrever o que quiser. Ele pode tudo, né? Desenhar, pintar, esculpir, construir como ele quiser. O homem tem o direito de amar como ele quiser. Tomai vossa fartura de amor como, onde, quando e com quem quiserdes. O homem tem o direito de matar todos aqueles que quereriam, o que está aqui? Contrariar esses direitos. Os escravos servirão. Amor é a lei, amor sob a vontade. No mínimo, contraditório, né? Se você quer divulgar o amor, como que você vai sentir no direito de matar quem não siga isso que está escrito? Não é não? A lei do amor é do Jesus Cristo, como eu te falei. Sim. Isso aqui é a lei de Telema, a lei da vontade individual. Amor é a lei, mas amor dirigido pela vontade, de baixo, submisso à vontade. E esse Telema em grego não é vontade de comer doce de abacate. Telema, eu costumo explicar da seguinte forma: é você cumprir o seu destino na face do planeta. Destino que não é fácil de você identificar qual é. O que você veio fazer aqui? Então, a maioria das pessoas, eu imagino, que está sempre amargurada por fazer aquilo, não é aquilo que eu queria fazer. Você, emprego, família e tudo que você faz, você vive amargurado. Quando uma pessoa consegue se realizar, estar naquilo que ela nasceu para fazer, você identifica claramente. Então, eu vi isso muito, por exemplo, eu acompanhei de perto aqui os jogos do JF Vôlei esta semana passada. Uma que eu tô pirando, minha cabeça tá assim. Olha só, você fala que seria o livre-arbítrio. Eu tenho um propósito. Não é livre-arbítrio. Eu tenho um propósito, tá? E eu não consigo enxergar o meu propósito. Eu tô falando o que eu tô sentindo, tá? Sim. E eu tenho que me despir do meu ego para que eu entenda aonde eu tenho que seguir, que caminho eu tenho que fazer, o que eu vim fazer na face desta terra. Obviamente, eu nunca vi ninguém crescer no amor. Nunca vi. Então, eu vou fazer coisas... Isso é verdade. Eu vou fazer coisas que eu não gosto naquele momento, mas tem um bem maior ao final. Para isso, eu tenho que tirar o meu ego de lado. Você concorda comigo?
Não sei. E a partir do momento que você chega um profeta que se auto-intitula a besta, eu tô viajando Sim. aqui, a besta, cara, Deus não existe, eu sou o cara. Olha o tamanho do ego desse cara. Como é que você alia religião com um discurso tão onipresente, tão onicentrado? Como é que você faz isso? Olha só, porque existe uma realidade individual e você está inserido na sociedade. Sim. Não tem como você se desvencilhar, entendeu? Mas eu vou te citar um exemplo, para a gente falar um pouquinho de Raul Seixas também. Como o Raul mostrava isso nas músicas. Ele tem uma música chamada Cowboy Fora da Lei. Tá? Porque ele gostava muito de filmes de cowboy e tal, mas tem muitas fotos do Raul extremamente armado, de fuzil, revólver e tal. Tem um clipe dele de Cowboy Fora da Lei, por exemplo, que ele, dentro de um salão, assim, aí entra, ele mete bala em todo mundo, pau. E esta frase aqui, por exemplo, né? O homem tem o direito de matar todos aqueles que quereriam em primeiro lugar, em português, poderiam quereriam contrariar esse direito. Isso aqui é simplesmente, para simplificar essa confusão que está aí hoje, política e etc., é o direito de defesa. Entendeu? Quais são os seus maiores direitos como ser vivo? Como é que você controla direito, esse seu direito com limite? Você está atropelando a pergunta que eu fiz. Então toma um esporro. Quais os seus principais direitos como ser vivo? Ir e vir. Liberdade, né? Mas tem ir um e vir. maior antes. Escolha. A vida. Mas eu tô na vida. Sim, meu amor, mas o homem tem o direito de matar aqueles que quereriam constrói esse direito. Primeiro é a vida. Então você tem direito de se defender. Qualquer constituição decente desse mundo, você tem direito de matar quem vier te matar. Não tem esse papo, não. Não tem esse papo de virar outra face. Mudou. Agora mudou. Entendeu? E mais interessante ainda, a abertura do livro da lei do Crowley, é esta que está aqui. Me ajuda a segurar, por favor. E ela começa com duas frases. Olha que coisa mais interessante. A lei do forte. Esta é a nossa lei e alegria do mundo. Segunda frase, corolário dela. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. O que ele quis dizer com isso? Qual lei? Aqui, a lei própria, a minha lei, a lei do forte. Observe, a lei do forte. Sim. Então você observa... A lei do forte é não virar outra face. Não. É você se fortalecer constantemente para que você consiga realizar o destino que você conseguiu identificar. Porque esse destino pode mudar Essa também. frase aqui me lembrou uma palavra que agora está super na moda, autoconhecimento. Mas você observa que sociedade alternativa, você imagina assim, pô, sociedade então é para a sociedade. Você imagina como é diferente, radicalmente diferente, hoje, do outro livro da educação mundial e brasileira, que é a pedagogia do oprimido. O que é a pedagogia do oprimido? É o livro do Paulo Freire para a educação brasileira. O que você acha do livro? Uma coisa horrorosa, que ensina as crianças a serem revoltadas contra a opressão. Só que ele ensina a criança, desde cedo, a ser um revoltado contra o oprimido. Então, o pai é opressor, a família é opressora, o professor é opressor, o patrão é opressor. Então, hoje a criança não pode ser contrariada. Isso eu concordo com você, eu acho um absurdo. Então, olha só. Concordo muito com olha o perigo desse negócio.
Você não vê pessoal, aí tem bandas, um monte de bandas que são a favor do governo, certo? Eles não falam isso aqui nos shows de Raul Seixas. E principalmente esta frase aqui, porque o homem tem o direito de matar os que quiserem contrariar seus direitos, né? Porque eles querem desarmar todo mundo, querem que você fique fraquinho, se sentindo oprimido, carente, esperando cesta básica do governo, salário família, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha a forma de educação. Eu estava te falando que eu vi. E aí eu vou te fazer essa pergunta. Você está vendo? Então, assim, você imagina isso. Por isso que eu escrevo sempre. Raul Seixas nunca teve nada a ver com a esquerda. E você não é de direita. Preste atenção. Aí que eu ia te citar um exemplo bem objetivo para você ver onde se insere este anarquismo de Raul Seixas. Cowboy fora da lei. Bang bang, né? Raul Seixas armado e tal. Os anarquistas, que o Raul se dizia anarquista, mas não o anarquismo de Bakunin e Malatesta, que eram terroristas. Assassinavam presidentes e reis e tal, do Proudhon. Proudhon foi o cara que escreveu o texto O que é ser governado, que o Raul Seixas usou na música Plunct Plact Zum. Mas na música Cowboy Fora da Lei, ele coloca muito claramente os 3 inimigos da liberdade humana. Quem são os 3? O Estado, as Forças Armadas, polícia e as igrejas. Por quê? O Estado e seus 2 braços. O Estado tem a igreja para submeter as pessoas. E a polícia para meter o porrete em quem não obedecer. Os 3 estão na música Cowboy Fora da Lei, que é o Raul metendo bala em todo mundo. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser O Estado. que seja eleito. O Estado. Morrer despendurado numa cruz. A religião. Eu já servi a pátria amada. A polícia. A repressão. Os 3 estão aí. Inimigos da liberdade humana. Isso era defendido pelo Raul. Pelo Raul colocando a lei de Telemann, da liberdade individual. O eu é individualista, anarquista, profundamente individual. É primeiro você ser livre. E ele viveu assim. Né? Claro que sim. Ele claro teve uma que sim. vida totalmente... Totalmente ele. E outra coisa. Uma pergunta que não quer calar nada a ver, mas agora eu fiquei curiosa. Diga. Você é de direita? Claro que não. Você é de... Olha só, se você observar aliás, já me fizeram essa pergunta várias vezes, né? Os fãs de Raul Seixas que gostam de Jesus Cristo, por exemplo, não existe referência elogiosa a Jesus Cristo na obra do Raul Seixas. Coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho morrer despendurado numa cruz, né? Eu vi as bruxas pegando fogo para pagar seus pecados, etc. Não tem. Aí um menino me perguntou, Toninho, o Raul Seixas não gostava de Jesus? Eu falei, cara, Jesus é o Éon passado, era de peixes. O cara que disse falar do amor. O Raul é lei da liberdade. E o texto. É isso. Não existe Deus senão o homem. Raul Seixas, a música essência do Raul Seixas chama-se Eu Sou Egoísta. Se você acha o que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista, eu admito, você tá na pista. Eu sou ista, eu sou ego, eu sou ista. Faz sentido. Eu sou ego, eu sou egoísta. Daqui a pouco ele vai cantar. Eu sou egoísta. Primeiro ele. Em qualquer ele defendeu a verdade. circunstância. Inclusive quando ele foi para os Estados Unidos.
Tudo sempre, entendeu? Então, assim, se você observar direitinho, aí o pessoal fica, mas Jesus, que Jesus, cara? Eu sou a besta 666. Raul intitulou a obra dele Opus 666. Isso é um detalhe muito interessante esotericamente, sabe? Porque o Apocalipse 13, capítulo 18, diz o seguinte: quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e seu número é 666. Só que os esotéricos dizem que nas infinitas traduções que fizeram do Pentateuco, né? Inúmeras distorções gravíssimas. E uma delas que os esotéricos nas escolas iniciáticas ensinam é o seguinte: olha a gravidade do que foi feito. Quem tiver inteligência calcula o número da fera, porque é número de um homem e seu número é 666. Não é de um homem. É de quê? Do homem. Da crucificação encarnada. Meu e seu. Nós somos a besta do Apocalipse. Porque somos independentes da regência divina ou de qualquer regência. Você está solto aqui na face do planeta e você vai decidir o que vai ser de você. Então não é o demônio. Claro que não. Não. Claro isso para que não. deixar bem claro. Claro que não. É o individualismo respeitando o outro, mas sem deixar ser atacado, por exemplo, ter a defesa, Olha, liberdade. Não sei se é respeitando, não. Porque existe uma diferença. Tem que ter um limite, porque eu vou fazer o que eu quero, da forma que eu quero. Isso aí é dividido, por exemplo, no cotidiano, é dividido em duas partes. Ética e moral. Então, vamos moral, fazer olha só, moral é aquilo que você não... são princípios que você tem e que você não negocia de jeito nenhum. Então aqui, ó, vamos fazer um esquema aqui. Eu vou te dar um exemplo que eu li. Eu li um exemplo, Sim. eu vou lembrar, acho que do Clóvis de Barros. Sim. A moral é eu estar num posto de autoatendimento e não roubar um produto. Sim. Porque eu não vou roubar. Porque Claro. Isso eu não faço. A ética é, eu não roubo porque tem câmera. Mais ou menos isso. Entendeu? Quando tem câmera, eu não vou roubar. Mas a minha moral me permitiria se não tivesse câmera filmando, por exemplo. Se Essa você é a for um diferença. ladrão. É moral e ética. Não, mas é ética, como mas você, a- ó, como o você se próprio- comporta diante daquilo. É como se fosse uma lei. Mas uma regra. Lei é você citou forte, o a Clóvis, regra. já vi que você gosta do Clóvis. Eu vou te citar 2 exemplos do Clóvis. O Clóvis definiu, e eu aprendi com ele, que ética é a inteligência compartilhada a serviço da boa convivência. Então nós vamos trabalhar juntos aqui. Vamos Tá. ter ética. Não, vamos sentar todo mundo, vamos decidir como é que vai ser. Ó, quando você for no banheiro, você fecha a porta. Você quer tudo é combinado. Isso é ética, ethos, é comportamento. Tá certo? Então isso você decide é com as pessoas com as quais você vai conviver. Agora, moral é aquilo que você não faz. Agora, o Clóvis de Barros Filho, isso eu vou passar para você uma informação fundamental do próprio Lady Telemann do Crowley, porque para mim, o Crowley, na verdade, imitou, copiou o Nietzsche. O Nietzsche era o anticristo, né? O cara que propôs os princípios do Nietzsche estão profundamente presentes no livro da Lei do Crowley. Parece até cópia. Faz Você leva muito um sentido. susto. Agora você quer assim, ter uma aula deliciosa. Você pega do Clóvis de Barros Filho, na internet tem em qualquer lugar. O mundo é regido pelos fracos. Clóvis de Barros Filho explicando, entendeu? O super-homem do Nietzsche. O além do homem, não é super-homem. Super-homem você fala, você acha que é o cara do quadrinho. É o além do homem.
né? Então, o Clóvis de Barros Filho explicando isso, o Além do Homem, entendeu? Para você ver, você fala, gente... E ele lançou os livros dele no final do século XIX. O Crowley, cerca de 15 anos depois, aparece com o livro da lei, Eu Sou a Besta do Apocalipse, pô, outro, e com princípios muito parecidos. Eu falei, porra... Nessa vida nada se cria, tudo se copia. Tudo se... E não apenas isso. Não apenas isso. Esse conceito de Telemann estava no Rabelais, pô. Lá no século XVII, se eu não me engano, agora está confuso aqui. Ainda mais de 75 anos, já tem um pouco de Alzheimer e tal. Mas o Rabelais... Porra, eu quero chegar com 75, o Alzheimer dele. Cabeça... Aí, o Rabelais já dizia... Vamos ter que marcar outra conversa. Pois é, eu te falei. É verdade. Mas aí, então não percam isso. Clóvis de Barros Filho, o mundo é governado pelos fracos. Vocês vão entender. O programa é meu! E ele tá fazendo merda dele! Cara, muito bom ter você aqui. Eu quero que você volte real, tá? E aí vamos falar de outro tema, mas eu quero continuar nessa pegada mesmo, desvendando esse obscurantismo, né? De várias linhas que surgem na vida, né? Na história. É, porque hoje a moda é narrativa, né? Então cada um interpreta as coisas e quanto mais rasas são as pessoas, aí que eu digo que a coisa é extremamente perigosa. E a gente gravou antes o verdade, fato e inverdade, vamos falar assim, da sociedade alternativa que vem depois. Que aí ele mete o pé na porta mesmo, toca real e fala a verdade. Pra gente finalizar, Toninho, me fala se você tem alguma novidade de comemoração dos 80 anos de Raul, se está planejando alguma coisa, porque você não para, né? Eu normalmente estou inserido aí em várias coisas, né? Porque eu coloquei assim que eu sou principalmente, coisa principal na minha vida hoje, com 75 anos, é cuidar da saúde. Então, o principal para mim é a atividade física, em que eu acompanho de perto. Eu sou corredor de rua, sou do ranking de Juiz de Fora, participo de maratonas, etc. Então é importantíssimo isso para que eu me mantenha decentemente ativo. E com toda essa saúde, vai fazer show, cover do Raul? Já me convidaram, estão planejando aqui no sul de Minas, vai ter em São Tomé das Letras, como nós fizemos lá o aniversário de 50 anos da Sociedade Alternativa, vai ter outra corrida, mas numa cidadezinha lá perto de São Tomé, vai ter um evento que é uma semana, corrida toca Raul, uma semana antes do aniversário do Raul. Falei, pô, coloca a corrida em homenagem aos 80 anos do Raul, que eu vou para aí. Então isso para mim é o mais importante, a atividade física. Em segundo lugar, ainda dentro da área do alto rendimento, porque eu gosto de alto rendimento. Tem esse papo de, é importante ao lazer. Você é over, né? Tudo seu, você não é 8 ou 80. Mas é porque é importante. Não, é legal. Sabe? Porque senão você faz as coisas tudo meia boca. Faz e eu sentido, evito assim profundamente a busca do super-homem. Porque você quando entra normalmente em qualquer ambiente de atividade física hoje, já te aparecem logo com 1000 coisas que vão te transformar no Schwarzenegger e tal. E você está vendo o Schwarzenegger morrendo aí todo dia, jovens, bonitos, fortões assim, mas através de testosterona e esteroides anabolizantes e tal, o cara, buf, bora. Pô, cara, cuidado. Aí eu trago lá da macrobiótica das sociedades alternativas. Mantenha o mais possível, simplesinho. Quando eu como na rua, normalmente lá no Manuel Honório, no botequim, eu falo aqui, ó, eu quero arroz, feijão, um filezinho de frango, um peixinho, uma saladinha. Eu não tenho esse negócio de whey protein, agora é creatina milagrosa. Não, porque eu nunca tive bom rim, entendeu? Então eu sinto, se eu for começar a tomar essa porcariada... Quero seu conselho foi o melhor de todo o podcast. Porque chegar aos 75 anos, do jeito que você está, com essa atividade, com essa cabeça, com essa visão de mundo... Não tomo remédio nenhum, entendeu? E assim por diante. Então, primeiro isso. E eu acompanho também o JF Vôlei. Eu vi, por exemplo, o torneio que eles fizeram aqui. Agora ele vem no merchan. Mas olha só, aproximar. Não, deixa eu te falar do JF Vôlei. Só isso. Se você vê a juventude que veio aí, 40 times num torneio, 3 dias, 100 jogos.
10 masculinos e 30 times femininos, as meninas de 13, 14, 15 anos, para ver a força, a alegria, a energia das meninas, bem educadas, saudáveis. Pô, completamente diferente do oprimidinho, sofredor. Ai, não. Coragem. Coragem, gente saudável, Isso. bonita. Gente, saudável tem coragem. Qual que é o teu terceiro? Agora é o último, tá? Não, é o último, pois é. É o último. Que é a sociedade alternativa. Que eu procuro misturar. Misturar não. Levar filosofia para diversos segmentos, nichos. Que é o seguinte. Fechando agora, gente. A lei do forte. Esta é a nossa lei e a alegria do mundo. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Por isso, tá aqui. segue a gente, manda esse episódio para alguém, faça inscrição, porque a gente precisa divulgar isso. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradecer a equipe também, né? Por favor. A equipe. Né? A equipe querendo te matar? Cheguei aqui 1 hora antes e batendo a boca. Vamos lá, tô com pressa. E finalizando, fica ligado porque o mundo é dos fortes. Exatamente. Dos fortes, os que se fortalecem, né? Porque se você entrar na besteira de, né? É diferente. O hedonismo. Olha só, isso é importantíssimo, gente. O hedonismo. Ainda bem que tem bateria. Hedonismo. Hoje todo mundo acha que ser feliz, ser alegre, é encher a cara. Dá uma deprê depois. O hedonismo é você ser feliz cotidianamente com as coisas do dia a dia. É a alegria de você ter saúde. Então, tomou um copo d'água, você está morrendo de sede, cara. Uma lufada de ar fresco, uma coisa. O hedonismo é isso. Não é o que o pessoal... O culto ao prazer, o prazer máximo. Aí o pessoal usa essa porcariada que eu estou te falando. Né? Não adianta. E mesmo quando vão correr, o pessoal fala, porque a endorfina dura 10 minutos, entendeu? Não é isso. Você é feliz? Eu consigo momentos de... Aliás, o meu mestrado foi sobre autodeterminação e flow feeling, que é o sentimento de fluidez. Vamos fazer o próximo sobre isso. Flow feeling. Não, mas é sério, não conta ainda. Eu quero fazer, eu tô falando sério, eu quero fazer. Mas é. Eu quero fazer um episódio. Não. As pessoas, o estudo do Mihai Csikszentmihalyi, estudo mundial, ele descobriu, estudo da psicologia, ele foi pesquisar quais eram as pessoas felizes e quais as pessoas que conseguiam maiores momentos de felicidade na sua vida, fabricados pela sua atividade diária. Sabe onde ele encontrou as pessoas que conseguem fabricar essa felicidade? Onde? Entre os desportistas. Fica a dica. Os que mais conseguem e com mais, entre aspas, facilidade. Interessante. Aqui. Muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui. Adorei mesmo, cara. Você é muito louco. Graças ao diabo. Acabou. O diabo é o pai do rock, pô. Obrigada. Tem que ser mais com o diabo que com Deus. Valeu, gente. O que você achou? Maravilhoso. Cara, eu amei.